Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu venho te trazer a diferença de um script gratuito para um script pago. Bom pessoal, todo dia chega a mesma pergunta para mim. HTG, qual a diferença de um script pago para um script gratuito? E pessoal, para eu te responder isso, eu preciso que vocês parem de generalizar os scripts pagos. Muita gente acha que só porque um script é pago, ele vai dar o melhor resultado e por isso que você não pode generalizar todos, porque você não sabe nem a procedência de como esse script foi, entre aspas, feito. Eu não posso falar dos scripts pagos dos outros, porque não é porque é pago que ele é 100% pago, já que na maioria das vezes o pessoal pega um script gratuito, só troca o nome e diz que é pago. Então tem que tomar cuidado com a pessoa que tu fala para comprar um script. Por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre apenas os meus produtos, não posso falar dos outros, porque eu não sei a procedência deles. Vocês não podem esquecer que script gratuito ele é feito para a massa, ou seja, várias pessoas vão baixar o mesmo script e cada uma vai ter um resultado diferente com ele. Muitas das vezes esses resultados não são iguais porque muitos não sabem o básico da configuração e vão atrás de discords para pegar valor de heads, steps ou até mesmo em vídeos do YouTube. Já scripts pagos, eles são scripts fechados, no caso eu estou falando dos meus, onde todo mundo vai ter o mesmo resultado, só que a gameplay é que diferencia um player do outro. Não existe isso força, porque o script já está na melhor força. Se você não souber jogar o game, você não vai ter o mesmo resultado que um cara que manda um feedback ou que um cara que mata mais, porque o erro está em você, não no aparelho e no script. Além disso, os scripts pagos eles trabalham muito na parte do micro e macro ajustes de acordo com a mecânica dos jogos, tá certo? O script gratuito não faz isso. A diferença do script pago para o gratuito está justamente na mecânica do jogo, foco do script e micro e macro ajustes. E vocês vão entender isso um pouco mais para frente. No Chronozen, de acordo com os scripts, comunidade e muitos que nem entendem do assunto, o Chronozen ele só foi feito para tirar recoil, te dar aim rotacional e mods. Só que recoil, aim rotacional e mods é algo básico e é isso que gera o problema dos scripts gratuitos, que todos eles que estão sendo lançados estão trazendo um resultado medíocre e que no final você sempre vai estar sentindo falta de alguma coisa na sua gameplay. Pelo menos é isso que eu sinto quando utilizo um script gratuito e isso foi um dos motivos para eu começar a criar os meus próprios scripts. Se você pegou o início do Chronozen lá por 2021, é só você ter um comparativo dos scripts que eram lançados naquela época para os scripts que estão sendo lançados hoje em dia. Só quem vai entender realmente essa diferença é para quem tem no mínimo 5 anos com o Chronozen, porque geralmente quem tem essa quantidade de tempo sabe como funciona a comunidade desse aparelho, tanto BR quanto as outras que se existem por aí. E por conta disso que eu venho trazer esse vídeo definitivo, que eu vou estar sempre repostando ele a cada ano, já que isso não vai mudar. Antes de tudo, deixa eu te explicar o que é o básico do script. O básico do script é aquilo que se tem na comunidade desde o dia do lançamento do Chronozen, que é o recoil, aim rotacional e mods. O avançado do Chronozen são as melhorias que você pode fazer no recoil, mecânicas do jogo e micro e macro ajustes. Só que tudo isso está relacionado a você, porque você sabe qual sua dificuldade e do que você precisa. E convenhamos, tu quando compra um Chronozen ou quer comprar um script ou utilizar um script, tu só tá querendo procurar mais aim assist para o teu jogo. Só que não é o aim avançado que tu quer o básico, porque foi passado para você que a mira a seguir era mais forte do que qualquer outra coisa e que isso para você é o famoso, entre aspas, grudar que muitos chegam para mim falando. Só que em muitos jogos é apenas um bônus por você mover seu analógico e mesmo você tendo esse aim, ainda assim você sente que está faltando alguma coisa, porque é algo visual. Bom, agora que eu dei esse leve resumo, o vídeo vai estar dividido por script gratuito e depois script pago. Todo o conteúdo do vídeo vai ser direcionado a todos os jogos, fechou? Então vamos lá. No Chronozen existem 3 tipos de scripts:
Game Packs, que é o que a própria empresa te dá, GPC Script Free, que é a comunidade que faz você ver eles no Library do Chronozen, e o Market API, que é a panelinha dos scripts que só eles podem fazer esses scripts, tá ligado? Então só eles têm direito àquele Market API. É meio que, se você for pensar de duas formas, é meio que eles não querem deixar o código dele open source, ou seja, código aberto para qualquer pessoa pegar e personalizar, e também para atrapalhar outros tipos de pessoas como o Notorious ou o Lethal Panda, que pegam os scripts deles e vendem como se fossem pagos dele. Esse é um problema que acontece bastante. Então por isso que existe o Market API. Em 2023, o Taylor ele começou a lançar scripts meio que, como é que se fala? Criptografados, ou seja, você não consegue ver o que é que tem dentro do código, tá ligado? Só que isso não deu certo, porque isso é muito fácil de ser descriptografado. Então por isso que eles lançaram o Market API. Eu acho válido na parte dele proteger o código de vocês. Só que aí fica a minha pergunta: script gratuito não é de graça? Por que não deixa o código livre, já que é open source? Para tu entender o resultado dos scripts gratuitos de hoje, a gente precisa voltar no início de tudo, que foi lá em 2021 com Call of Duty e Fortnite. Na era de ouro do Chronozen, os scripts gratuitos eram excelentes, já que os scripts eles realmente se dedicavam àquele script. Então era muito comum que os GPCs scripts e Game Packs tivessem atualizações a cada semana para trazer o mesmo resultado que você tinha quando baixava o script pela primeira vez. Então, antes, Game Pack e GPC Script não tinham uma lacuna enorme de resultado, já que literalmente eram a mesma coisa. Só que no final de 2021, os GPCs Scripts eles vieram com mais melhorias e atualizações mais constantes. E o Game Pack ele passava literalmente quase um mês para atualizar ele, porque ele estava seguindo de acordo com a season e não por semana. E aí se abriu a lacuna dentre Game Pack e GPC Script. Uma coisa muito comum de acontecer com os Game Packs naquela época, que está acontecendo com os GPCs Scripts nos dias de hoje, é que você utilizava o Game Pack em um dia. Se você utilizasse o Game Pack antes da atualização do jogo, ou seja, da atualização semanal, o Game Pack era forte, ajudava bastante coisa. Só que após o jogo atualizar, o Game Pack ele perdia aquela força toda. Então, durante uma semana funcionava muito bem, passou uma semana que era quando ia atualizar, o Game Pack ficava fraco e aí o pessoal ia atrás dos GPCs Scripts. E isso que aconteceu no Game Pack é a mesma coisa que acontece com os GPCs Scripts no dia de hoje. E mesmo o Game Pack tendo esse problema, o pessoal ainda se mantinha nele, porque os GPCs Scripts, de acordo com o pessoal da época, eram mais, entre aspas, difíceis de se mexer. Então, por isso que o pessoal utilizava o Game Pack e eles achavam que ainda assim tinham o mesmo resultado. Só que na verdade, pessoal, a galera que utilizava Chronozen naquela época ficou acomodada com o fácil e não queria ir para o difícil e inventava desculpas. O GPC Script em comparação ao Game Pack da época e de hoje em dia era muito diferente. Entrou Progressive de recoil, mods que não se tinham no Game Pack e principalmente as atualizações constantes daquele script. Como o pessoal só focava no recoil porque achava que o Zen era só isso, que o Game Pack se tornou o que é hoje, onde para chamar a atenção do pessoal, o próprio dono da marca falou que o Game Pack iria ter um aimbot chamado Silent AI, que eu fiz um react aqui e muitos acreditaram. E o que foi que aconteceu? Tirou a credibilidade que o Game Pack ainda tinha, e a lacuna entre o Game Pack e GPC Script, que já era enorme, ficou colossal com o passar do tempo. O foda é que o pessoal daquela época, eles se limitavam muito por achar que o GPC Script era muito difícil. Só que o GPC Script era muito fácil, ainda mais com meus vídeos, que antigamente eu postava de 40 minutos explicando o GPC Script. Só que a galera achava que era muito difícil, porque tinha que achar valor disso, valor daquilo outro e assim vai. Só que, pessoal, era o mais fácil. Enquanto você que utilizava Game Pack na época se limitava a ter só o recoil e menos a assist, o pessoal que utilizava GPC Script daquela época
época tinha a mesma quantidade de recoil e mais a aim assist ainda. Então era muito comum o pessoal de comunidade, seja BR ou gringa, falar assim, caramba, esse script tá muito forte, esse script não sei o que. Quando lançava a atualização do script gratuito, por exemplo do Taylor, quando ele lançava a versão 2, o pessoal ia em cima do script e colocava os valores e tinha um resultado superior ao que tinha anteriormente. Tu entendeu? Coisa que não acontece nos dias de hoje. No Apex Legends, isso é bem mais nítido, onde o pessoal do jogo foca mais no recoil em si do que nas mecânicas do aim que o jogo oferece. Ah, HTG, mas o Game Pack do Apex Legends tem a detecção de arma. Isso pra mim é nada, porque tu ainda assim tem que configurar. Não importa o que tu coloque, não importa a sensibilidade. Ainda assim tu vai ter que configurar o recoil. Porque se tu tem que perder tempo configurando o recoil em um jogo onde o aim assist é muito forte, que o do Apex Legends é forte também, você não tá fazendo nada, tá perdendo a mecânica do jogo. E aí, um cara que joga com um GPC script free aleatório para Apex Legends, mesmo que seja antigo, ele vai ter o mesmo resultado que você que utiliza o Game Pack. Ele não pode ter a detecção de arma que o Game Pack tem, porém ele vai ter um aim assist que isso vai meio que combar uma coisa com a outra. O cara vai ter a precisão dos tiros com recoil, que ele vai ter que ajustar, que você também vai ter que ajustar, e vai ter a parte do aim assist mais forte que o do próprio Game Pack, que geralmente é a mesma coisa, que é fazendo o orbital e rotacional básico. Já o do GPC Script é voltado para a mecânica do jogo. Isso se o GPC Script for voltado para o Apex Legends. E tudo que eu falei foi apenas focado para o Game Pack. Entrando na parte do GPC Script é bem pior. Por mais que a lacuna dentro do GPC Script e Game Pack seja colossal, o GPC Script sofre de uma doença que é utilizar coisas do passado nos dias de hoje, mesmo sabendo que os novos jogos mudaram suas mecânicas e ainda assim vendem para a comunidade que a aim assist é apenas a mira a seguir. No Chronozen existe a alta cúpula dos scripts, que é a panelinha que eu sempre falo, e abaixo deles tem toda uma comunidade de sub-scripts. Te dá um exemplo. No COD, o cara mais foda que eu acho é o Taylor Drift 21. Para ele não se tem melhor cara de script gratuito do COD. Ele é o melhor. No PUBG é o antigo End 85, que tem suas versões Italian do PUBG e do Apex Legends. No Fortnite a gente tem o Dogs Triple. No The Division 2 nós tínhamos o Noob Zobar, e jogos de futebol a gente tinha o Excalibur, que foi o que fez o Script Generator, e o Dark Angel, que tá atuando nos dias de hoje. Se você jogou com o Chronozen lá no início dele, era nítido que os scripts GPCs eles eram excelentes. No início do canal eu fazia muito suporte de explicação para esses scripts, então eu vendia minhas configurações e elas eram excelentes, dava muito resultado foda mesmo. Tanto que se você for no meu Instagram e procurar exatamente por esse destaque aqui, vocês vão ver feedbacks de 2021. Infelizmente não tem todos, porque o máximo do destaque é 100. Só que eu fiz muito suporte para script gratuito antigamente e era excelente. Aí tu pode chegar para mim e perguntar assim, mas HTG, por que esses scripts gratuitos eram excelentes? Pessoal, os scripts gratuitos, ele tinha uma atenção que eu tenho nos meus scripts de hoje. Sempre saía a atualização. Às vezes era semanal e às vezes era de 15 em 15 dias ou 30 em 30 dias, de acordo com a season do jogo. Então os scripts eles eram bem trabalhados. Os moderadores eles sabiam explicar o que é que estavam adicionando nos scripts. Hoje em dia já não conseguem. Então a diferença desses scripts de antigamente para os de hoje é essa: você não vê os moderadores mais ativos e atualizações permanentes. Ou seja, o Taylor mesmo, quando ele lançava uma atualização de um script, vamos supor, deixa eu lembrar, o Sicário, o primeirão, o Sicário mesmo, ele lançou 5 atualizações do Sicário. 5. O Pro AIM, ele lançou 3 atualizações do Pro AIM. 3. Depois ele lançou o Sicário. Aí depois, então ele lançava o script o tempo todo, tá ligado? Então a diferença dos dias de hoje é que você vê o exemplo do script Retribuição e do Dark Matter. O Dark Matter veio primeiro e o Retribuição veio depois. É o mesmo script. Mudou um nome aqui, mudou um nome ali, mas continua sendo o mesmo script. Tu entende? Só que tudo isso mudou quando lançou o novo COD e muitos dos outros jogos começaram a receber novas mecânicas. Só que a comunidade do Zen, ela só queria que a mira seguisse, e aí foi onde tudo desandou. Lembra dos subscripters que eu te falei? Pronto, como o pessoal entendeu que o que a comunidade queria era a mira seguir, foi isso que o pessoal fez. Começou a soltar vários scripts de um mesmo criador e só mudava o nome. É só ir no library do Chronozen e ver que tem
milhares e milhares de scripts de código. Dentro desse código tem o Taylor Assist, Don't At Me e muitas outras coisas. Só que a galera não entra no código para ver as coisas, ela só quer configurar e por isso muitas das coisas passam batidas por vocês. Só que a galera achava que o resultado desses scripts feitos por outros tinha um resultado superior a quem fez o script. Só que literalmente ambos estavam usando a mesma coisa, porque se o aim assist que tu usa é o mesmo que o Taylor fez, então tu tá tendo o mesmo resultado que um cara que utiliza um script do Taylor, porque começou a virar uma reciclagem de código onde todos tinham a mesma coisa, só que tinha gente que vendia o peixe dele falando que era melhor que isso e aquilo outro, só que na verdade era a mesma coisa. Um exemplo comum disso era o pessoal na época do MW3, começou a surgir o script do Jigsaw e também o French Connection do Nubzoba, e o pessoal tava comparando o Jigsaw, French Connection e o Code Pro com o script que na época era MW3 Lite, que era do Taylor Drift. Como é que vocês vão comparar? Literalmente, o Taylor Drift é o cara que faz script para code com subscripts que literalmente tem o mesmo código de aim assist que o MW3 Lite tem, porque recoil é a mesma coisa que todos os scripts, o Rapid Fire também. Então, como é que vocês comparavam aqueles scripts com o do Taylor, que ele literalmente faz só pro code? Ficava meio desconexo isso, tá ligado? Na época, tanto que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que a galera tava achando que os scripts do Jigsaw, o Code Pro e French Connection eram melhores que o do próprio Taylor, e não eram literalmente a mesma coisa. Esse é um dos reais problemas dos scripts gratuitos. O outro é pior ainda e é culpa dos próprios scripts. Desde o Code MW2 até o Code BO7, todos os scripts gratuitos em relação a código de aim assist são os mesmos. Só que os scripts, eles colocaram código criptografado para ninguém identificar e depois de um tempo colocaram no Market API. Entendo que eles não querem que seus códigos sejam vazados, só que eles fazem script gratuito e de acordo com a empresa Collective Minds, script gratuito é open source, tá certo? Só que eles estão utilizando o mesmo código desde o lançamento do MW2. Então é mesma coisa que nada, porque de acordo com a Collective Minds, todo script gratuito pode ser pego e personalizado à sua maneira, porque você também pode criar os seus scripts utilizando a base dos outros. Então, para que tem um Market API e criptografar o código se eles dão os scripts gratuitos? Se fosse um código novo, eu entenderia, mas é a mesma coisa que o antigo. O maior exemplo de todos está aí nos dois últimos scripts do Taylor do Code, que é o Dark Matter e o Retribuição. É o mesmo script que no máximo tem um nome ou outro diferente para dizer que é novo. Só que o resultado é o mesmo que um script de quase 5 anos atrás. E por isso que muitos que utilizam Chronozen ficam com receio, porque pensa comigo, como algo pode ser novo se está sendo utilizado coisas de jogos antigos? Vão dar sempre o mesmo resultado, porque não vão acompanhar a mecânica. Se tu é novo no Chronozen e pega um script gratuito novo e, por exemplo, lança um outro, tu vai testar de primeiro momento e você vai achar que é excelente, mas deixa dar uma semana quando o jogo atualiza que tu vai ver que o resultado vai voltar ao que tu tinha com o anterior, porque se permanece o mesmo. E a consequência é o que eu falo, fica no loop infinito de resultado, sempre achando que o script novo é mais forte que o anterior. Só que na verdade é a mesma coisa, porque é o mesmo código. Por isso que eu não trago vídeo de script gratuito o tempo todo, porque como é que eu posso te falar que esse é o melhor que o principal se ambos têm a mesma coisa? Por isso que eu não trago vídeo de script gratuito o tempo todo. Não sei se vocês lembram, mas no MW2 e MW3 chegou uma época que eu tinha que pegar um script gratuito, personalizar ele e soltar gratuito para o pessoal ter um resultado diferente. Não sei se vocês são antigos aqui no canal, mas tá vendo esses vídeos aí que eu tô mostrando na tela? São todos os scripts que eu personalizei para vocês terem um resultado um pouco melhor que os gratuitos da mesma pessoa. E ainda assim, eu tive que lançar uma série de scripts chamada HTG Season para vocês terem um bom resultado no MW3. E olhe que o MW3 foi o código que teve o aim assist mais forte e o pessoal tava tendo um resultado de script gratuito medíocre, meu irmão. E eu ficava assim, porra, como é que o pessoal tá tendo um resultado tão ruim com script gratuito se o
COD ele tá no aim assist mais forte, que era o MW3. E por causa disso que eu lancei o HTG Season, que eu comecei pela Season 2, porque da Season 1 a gente tinha... como era o nome do script mesmo? Tryhard Scott 6 e Predator Pro AIM. O Predator Pro AIM, ele era do MW2. E eu botei ele pro MW3, botei pro BO6 ainda, e ainda vou tentar botar para o BO7. Tu entendeu? Então assim, como é que a galera naquela época tinha o aim assist mais forte do COD e tava tendo um resultado tão ruim? E eu nem podia fazer um vídeo de um outro script, porque geralmente tinha as mesmas coisas que o script principal que foi lançado. Tu entende? E olhe que Predator Pro AIM e Tryhard Scott, ele no final do MW2 e início do MW3 até o final da primeira season, era excelente. Entrou a segunda season com a segunda mecânica do MW3, decaiu, por isso que eu lancei o Warzone Season, que se eu não me engano tem 300 e poucos mil downloads, pra tu ver como foi esse script. E não ache que eu tô falando de COD, que o vídeo é direcionado para COD, tá pessoal, porque Fortnite e Apex Legends tá nessa bagagem também, tá? Fortnite tem aí assist do Dogs Triple lá do Chronomax. Tem a galera pega os aim assist do Chronomax, do Fortnite lá atrás, e utiliza no Fortnite dia de hoje. O Fortnite já passou desses anos aí, eu acho que por uns 30 reajustes de aim assist, por causa dos adaptadores. E nenhum conseguiu colocar a mecânica como tá o Fortnite hoje. Tem um script meu que é de 2 anos atrás, funciona até hoje. No próximo script que eu vou lançar, tu vai ver o quão forte vai ficar no Fortnite. Só espera. Um dos motivos de eu parar de fazer suporte de script gratuito foi a quantidade de erro que esses scripts de subscripts e dos caras tinham. Onde eu tava me responsabilizando por erros que nem eram meus, por simplesmente o script vir todo quebrado. Aí o estresse não valia a pena. Foi o segundo motivo de eu começar a criar meus próprios scripts. E as coisas pioraram ainda mais com a chegada dos script generators, que são aplicativos onde você escolhe o que quer e sai meio que pronto, só que adivinha, tem os mesmos códigos dos scripts de AIM que você acaba baixando nos scripts gratuitos. Então, querendo ou não, você acha que você tá evoluindo, mas na verdade você não tá saindo nem do lugar. Só que entenda, pessoal, mesmo os scripts gratuitos tendo essas falhas, pós anos dourados do Chronozen, ainda assim saíram ótimos scripts, como o Predator Pro AIM, o Tryhard Scott 6, o novo do Fortnite do Dogs Triple, PUBG e Apex Legends teve o seu último do End 85 lá em 2023, só que em 2024 pra cá não saiu mais nada de bom que não resumisse os scripts gratuitos a mesma coisa, sempre te dando o mesmo resultado. Então vamos falar assim, 98% do pessoal que utiliza a Chronozen sempre tá tendo o mesmo resultado medíocre, por não entender toda a bagagem que tem nessa comunidade. E te falar, Chronomax também passou por isso, Titan 2 tá nisso e Shimatrix começou a entrar nisso por conta das configurações gratuitas. Ei pô, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque esse vídeo deu um trabalho. E nada mais justo tu dar uma força nele, porque se tu for depender de gringo explicando, tu tá errado. Se você entrar em qualquer Discord de qualquer pessoa, vocês vão ver o pessoal aclamando o script, que se tu testar, tu não vai ver que é isso tudo, porque ele faz o básico e não o avançado. E por conta disso, existem milhões de scripts de um jogo só que dá o mesmo resultado que o primeiro script lançado lá em 2021, porque não atualizaram o código. E eu já venho falando isso há muito tempo. Por conta dessa falha que a comunidade do Chronozen, ela dividiu, onde ficou o pessoal que fazia os scripts gratuitos e começaram a aparecer umas maçã podres chamada vendedores de scripts, tenda que ninguém vai te ajudar. TikTok é onde muitos dão golpe e tu tem que tomar cuidado com as falsas promessas. Eu vou estar deixando aqui print de gente que tomou golpe de alguma forma. Mano, até ficava desanimado disso, sabe? Porque eu sou meio burrinho pra essas coisas, mano. E não tenho muito tempo, cheguei agora do serviço, que eu vim tomar um banho. Mas o cara me passou um golpe, pareceu bem convincente, tá? Mas mandei pra ele o dinheiro e daí sumiu, me bloqueou. Tá bom? Igual eu tinha falado pra ele, né? Tem mais Deus passado que o diabo pra tirar. Foi de um outro homem, mano. De um outro cara aí, não é seu não.
ele mandou pagar ele e eu paguei, já era, sumiu, bloqueou eu, já era. Mas a minha sorte ainda que era 300, daí eu peguei e mandei um pouco. Aí eu vi que ele parou de me responder, entendeu? Aí eu não mandei o resto não, entendeu? Faltou uma beiradinha pra completar. É importante você tomar cuidado, porque se você digitar em um grupo de Discord, WhatsApp e Telegram que está procurando um script de um jogo aleatório, vai chegar um bocado de gente no teu privado falando que tem um script muito bom e que custa X valor. Então é muito importante você tomar cuidado, por isso que eu nunca vou atrás de clientes, são todos que vêm até mim. Só que você... Ó pessoal, um resumo básico do que é a comunidade do Cronozen hoje, para você que não entende nada. Um cara mandou mensagem pra mim cadê? Eu respondi ele às 7h04, tá certo? Eu tô até comendo aqui, porque eu fico editando o vídeo e fico comendo. Então quando foi às 7h05, ele me mandou esse áudio. Depois de eu falar assim, ó, porque eu não tenho contato com outros que mexem não. Pelo que eu vi no YouTube, porque teve um cara que fez um vídeo, ele falou que tem um cara dando golpe no pessoal que joga futebol. Aí o cara... Postilei, por isso que eu tô te perguntando. Eu fui comprar dele, aí eu acho que é o mesmo cara que você tá falando, eu fui comprar dele, aí ele mandou o Pix certinho, eu fui enviar e o próprio banco bloqueou, tá ligado? Não enviou o Pix por fraude de golpe. Aí eu já bloqueei ele na hora. Isso mesmo, você tá o dinheiro aí, é tudo mentira esse bagulho dele aí. Porque parece que eu caí, ainda bem que a caixa bloqueou, tá ligado? Ele ia mandar 450 reais pra ele. Aí o próprio mandou entrar na central pra poder ligar lá, entendeu? Por fraude fraude, como é que fala? Ah, que eu te falei agora. A fraude de golpe. Aí o banco mandou ligar na central deles lá. Pelo Pix que ele mandou, tá ligado? Esse cara aí é safado. É o resumo da comunidade do Cronozen. Ou então, pior ainda, se tu é gringo e tu tá vendo esse vídeo e você tiver um Discord, se você apertar lá assim em solicitação de amizade, você vai ver um cara que tá no mesmo servidor que você e se você aceitar, o primeiro Ctrl+C e Ctrl+V dele é: ó, eu tenho um canal de Discord que eu vendo script, entra lá. Pode falar se não é verdade, pode falar. É certo, é certo. Por isso que eu não tenho comunidade no Discord, porque eu privo vocês de vocês tomarem golpes. Eu tinha um grupo no WhatsApp que a galera entrava pra tirar dúvida dessas coisas, que eu tinha gratuito. Sabe o que acontecia? O pessoal ia lá no privado do pessoal e ficava mandando assim, ó, quer comprar um script? Quer comprar um script? Quer comprar um script? E a galera tabacuda, otária, porque vocês são otários de acreditar nisso. Em vez de me avisar pra eu expulsar o cara pra vocês não fazer as coisas, pra vocês não caírem em golpe, o pessoal ficava calado, porque são tudo puta, quer tudo na bombejada, tu entendeu? Aí, se fudia, teve um cara que tomou um prejuízo de 800 reais, se fudeu, ó. E aí, parceiro, tu vai ser otário até quando? Entenda, pessoal, que a comunidade do Cronozen, ela só te apoia se você dá a ela coisas gratuitas. Então, é muito comum o seu canal, independente de quem você seja, receber bastante visualização por algo free. Só que a partir do momento que você bota pra vender, você é visto como scammer e mercenário. Só que a culpa não é sua, é de gente que antigamente fez merda com a comunidade e por isso que eles ficam fechados para você. Nomes como Notorious, Lethal Panda e muitos outros estragaram a comunidade. Quem não se lembra que o Notorious falou que existia a Computer Vision no Cronozen e ele utilizava hack para mostrar o Computer Vision, entre aspas, funcionando. Quem não vê o Lethal Panda com as atualizações de script o tempo todo dia ele lança uma atualização de script diferente, é por conta disso. E por conta desse tipo de gente que muitas pessoas ficaram queimadas na comunidade e muitos canais de Cronozen que não entendem nada do adaptador começou a ser criado com a ideia de ser o salvador do Cronos. Só que quando viu que o YouTube não paga bem, desistiram ou pararam de postar com frequência porque eles te falaram porque decoraram um roteiro de como configurar aquele script, que geralmente os valores que eles pegam para colocar no seu script do COD ou do Fortnite é porque foram lá no Discord do cara, pegaram os valores e colocaram e vendem como se fossem eles que fizeram. Aí é complicado. Por muito tempo, a Collective Minds e os scripters como Taylor, Sweet Evil falaram que vender script é errado ou algo do tipo. Mas a hipocrisia desses caras é tão grande que eles têm suas vendas casadas, que é fazer o acesso antecipado para ganhar o deles antes e depois de um tempo deixar gratuito. Só que tu paga pelo acesso antecipado para ter um resultado de merda e isso é muito paia. Se fosse um acesso antecipado como foi o do Predator Pro Aim e do Tryhard Scott 6, porra, irmão, valeu a pena, porque meu amigo, aqueles scripts foram foda pra caralho. Mas os de hoje é tudo paia, não vale a pena. E sem falar que no site deles antigamente
antigamente, tinha lá que você poderia pegar qualquer script gratuito e personalizá-lo à sua maneira para aprender a como fazer, porque são códigos abertos, open source. E sabe o que foi pior disso tudo? É o dono da Collective Minds falar que o Game Pack BIM do COD iria vir com o aimbot, que no caso era o Silent AI que eu falei logo no início do vídeo, que ele ficava mexendo bem devagar o seu analógico. Eu fiz um vídeo reagindo a isso e pesquisem lá o canal dele para você ver se tem mais alguma coisa lá. Tá não, tá apagado, ainda bem que eu faço esse vídeo de react, porque meu amigo, foi uma palhaçada. Vocês têm que entender que os scripts gratuitos para você que quer começar com o Chronozen são excelentes para você aprender a mexer. Se você se acostumar com o script e ele te der um bom resultado, excelente, fique nele e não vá para um próximo, porque se você for para um próximo script gratuito, você tá muito ferrado, porque a maioria desses scripts gratuitos não vão te dar os micro e macros ajustes e mecânicas do jogo que você espera, porque eles não são atualizados e são utilizados os mesmos códigos. E geralmente você se contenta apenas com o recoil e o ainda seguir. Isso se o jogo tiver isso. Maiores exemplos disso é o próprio COD, PUBG, R6, Apex Legends e Fortnite, que muitos acham que o jogo se resume a só isso e perde a qualidade de ter um script bom, porque já estão acostumados com coisas ruins e acham que tudo vai ser a mesma coisa. Só que se você usa o básico, é óbvio que você vai achar que tudo é a mesma coisa. É que nem você comparar um Fusca com uma Ferrari e usar a seguinte frase: pra que eu vou comprar uma Ferrari se o Fusca faz a mesma coisa, que é me levar de um canto a outro? Tu entendeu? E é aí que a gente entra na parte dos scripts pagos. Pessoal, aqui é onde você não pode generalizar o termo script pago, porque se você generalizar, você vai estar comparando pessoas que realmente criam seus próprios scripts de gente como Notorious, que pega e altera o script de tal forma que você faz pensar que é novo, só que toda a estrutura do código é do script do Taylor Drift. Por isso que existe o marketing API e os scripts ficaram codificados. O maior problema disso tudo são os falsos vendedores de scripts que te enganam e dão golpes, que é muito comum no TikTok. E geralmente mostram a mira seguindo de um canto para o outro e um recoil que literalmente o cara tá próximo da parede para dizer que não tem recoil. E vocês bestam acreditam em qualquer coisa. Se tu olhar na face do cara, tu consegue ver que ele não tem capacidade de criar um script, porque programar para adaptador não é só saber linguagem C, você também tem que saber sobre analógico, coisa que quase ninguém sabe. Você pode até saber programar, mas vai usar como base as coisas dos scripts gratuitos que já se tem e consequentemente você vai ter o mesmo resultado que um script gratuito tem. Pior ainda é quando usa um script Generator ou pede para a inteligência artificial criar um script, porque a inteligência artificial usa a base de dados dos scripts gratuitos que tem pela internet por aí e no final tu vai ter o mesmo resultado de um script gratuito. Gente, criar script é difícil e demanda muito tempo, porque você precisa entender do que o jogo precisa naquele momento, naquela atualização, naquela arma e modificador. Se você não alinhar tudo, vai ser apenas uma promessa que tu disse no vídeo e no final a pessoa que comprar vai falar assim: é igual a um script gratuito. Para criar, você tem que entender dos três mundos, do player casual, do mediano e do pro player. Cada usuário de Chronozen foca em alguma coisa dependendo do jogo que ele joga. E como a comunidade é bombardeada de informação mentirosa, que o Chronozen é um aimbot que deixa 100% o recoil parado, que os usuários do Chronozen acabam se enganando de uma forma fácil. E esse tipo de mensagem é o que eu mais escuto. Boa noite. Assim, esse script aí do PUBG, ele não vai conseguir dar tiro na cabeça e vai acompanhar a mira, né? E outra coisa, você vai mandar no e-mail e aí eu consigo passar pro computador, é isso? Pelo e-mail? Esse tipo de áudio é muito comum de chegar para mim no WhatsApp, o pessoal entrando em mensagem comigo porque acha que o Chronozen é um aimbot, que a mira vai sozinha na cabeça, que a mira segue, ainda mais no PUBG com o Chronozen que nem isso funciona. Um outro exemplo disso são pessoas que compram os scripts de outras pessoas e que no final tem esse resultado aqui. Legal, ele não é daquele lá que para de funcionar uma semana, né? Comprei ali com o guri um script ali, pô, deu uma semana, parou de funcionar essa bomba. Isso aí foi antes de conhecer você ali, pô, que eu vi os feedback ali, tu postando. Rapaziada, curtiu bastante o seu script aí. Ô meu irmão, só uma pergunta, e o seu dura quanto tempo? Ah não, show de bola, irmão. Tem vídeo tutorial explicando tudo, não, show de bola. Mas eu digo assim, o script, ele dura quanto tempo? Então é isso
O que eu passo todo dia é gente sempre reclamando das mesmas coisas desde o início do canal, quando eu comecei a trazer todos os scripts, seja gratuito ou pago. É a mesma coisa. Tu entende? E além disso, sem falar que a galera vem no meu privado pra falar assim, HTG tem script de Apex, HTG tem como tu fazer script Fortnite, é porque teu script Fortnite ele é bem antigo, e eu sei que é, pessoal, mas eles funcionam até nos dias de hoje. Eu sei que algumas configurações ficaram datadas, mesmo eu trazendo atualizações. Fortnite mesmo tem 350 atualizações, PUBG tem 45, e foram lançadas há mais de 2 anos atrás, eu tô fazendo um novo. Tu entende porque demanda tempo, eu preciso entender como o jogo tá hoje, então eu tenho que ir fazendo. Não é, criar script não é assim, apertei, acabou. Não é assim, pessoal, tem que demandar tempo, e você tem que entender a comunidade. Eu faço para todos os adaptadores, e todos os adaptadores da galera vem atrás. Tem gente que tá me pedindo configuração do Steamatrix do COD, sendo que eu tô assim, porra, o que é que eu vou trazer de novo do Steamatrix pro COD, se o pessoal acha que é tudo a mesma coisa? Não tem, aí o pessoal fica lá usando gratuito, perdendo configurações boas, tu entende? Usando configurações minhas antigas, tu entende? Então tá complicado, porque o pessoal fica com receio de comprar justamente por causa de certos insetos insignificantes que ficam atrapalhando pessoas, não só eu, mas tem muitas outras que fazem um trabalho bem feito. Tu entendeu? E sem falar que ainda tem gente que compra meus scripts pra vender como se fosse deles. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu já ganhei tanto dinheiro em cima de processo de gente, viu? Agora bora lá. Lembra da configuração avançada que eu disse no começo do vídeo? É justamente esse diferencial que nos meus tem. E só porque eu falei isso, todo mundo agora que vem de script vai falar a mesma coisa, porque é assim que esses insetos insignificantes funcionam. Muita gente acha que os scripts são iguais. Só que se você levar da forma como funciona, sim, de acordo com você batendo o olho, vai ser igual. Por exemplo, o recoil. Quando você ajusta o recoil, você tira se a arma tá subindo ou descendo. Beleza. Todo jogo faz isso, né? Todo script faz isso, né? Mas deixa eu te perguntar, e se o jogo ele tiver o famoso bloom, que espalha os tiros quando você pressiona por muito tempo o gatilho de atirar? O que é que o recoil vai ajudar nesse jogo? Nada. Já que o jogo possui bloom, você tem que ficar dando teco-teco no controle para ter os tiros mais precisos, porque se você pressionar os gatilhos por muito tempo, os tiros se espalham. BF6 e Fortnite é assim. E como se contorna isso? Literalmente no recoil, nos meus scripts do Fortnite e do BF6, independente se você pressiona o botão do gatilho, o gatilho virtual, que é o que o Chronozen faz, ele solta e aperta de novo. Eita, olha a diferença. O aim assist rotacional, pessoal, que você fica mexendo analógico para esquerda e direita, para você ter a mira de seguir. Deixa eu te lembrar uma coisa, BO7 agora decidiu mudar como o aim rotacional funciona. Agora ele tá no analógico da esquerda e da direita. E pro aim assist funcionar mais forte ainda, você tem que seguir o trajeto do personagem para ele te dar 100% da nova mecânica do aim assist para ter mais precisão. Você acha mesmo que você usando um script gratuito que só faz o analógico mexer para esquerda e direita do rotacional padrão vai dar o mesmo resultado que o cara que tem o aim assist focado na mecânica do jogo? Óbvio que não, pessoal. E é assim que tá funcionando o BO7. Lembra no início do BO7 que deu burburinho que o pessoal tava chorando porque sentiu o aim assist fraco? Foi justamente porque vocês focavam nesse tipo de aim assist. No Apex Legends, que cada cor de modificador altera automaticamente o recoil e o aim do jogo mirado e tiro livre. PUBG, que cada mira afeta a precisão dos tiros. Então vocês acham mesmo que é tudo igual? Tudo, se existe mecânica, se você pôr olho no olho, é tudo igual. Só que o background como funciona é totalmente diferente e traz resultados diferentes. Se você for uma pessoa cabeça dura, é óbvio que você vai achar que tudo é igual. Só que dentro do jogo a diferença é feita pela sua gameplay e com o que tu tá utilizando. Quantas vezes eu já não ouvi de clientes falando assim: HTG, antigamente eu não conseguia acertar os caras, eu não conseguia matar os caras, eu não saía de 5 kills e agora eu tô matando muito bem. Porra, valeu. Muitos dos feedbacks que a galera manda é assim. O micro e macro ajuste em gameplay ajuda mais do que você ver a mira seguir. Todos os jogos possuem o famoso aim slowdown, sendo que a empresa deixa mais forte ou mais fraco. PUBG e R6 ainda tem isso, então o foco deles
além do recoil, é ter um aimlock aprimorado. A aimlock não gruda na cabeça do inimigo, ele dá um micro ajuste até você chegar a uma porcentagem do analógico e ele dá um peso nele, forçando a sua mira a permanecer ali. Com isso, ajuda no recoil e tu consegue acertar mais tiros. HS Aim, que é o peso na mira quando é focado em pequenas coisas, que na sua mira normal não consegue, que é sentir o slowdown. Quando o personagem tá entre um batente e só tem a cabecinha dele aparecendo lá, a mira não ajuda porque entende que aquilo ali não existe. Só que se tu ficar fazendo uma certa série de comandos no teu analógico, tanto da direita quanto na esquerda, você sente um peso na mira e você consegue acertar todos os tiros, igual a essa gameplay que eu tô mostrando aqui no COD. Eradicator é um peso ainda mais na mira, vinculado a um aimlock que funciona para tiro livre e mirado. Tinha gente que tava reclamando dele porque tava forte demais, tu entende? E que não conseguia mexer de tão forte que tava. E tudo isso eu adiciono com a mecânica do jogo, patch notes, controle e gameplay dos 3 mundos. Tu acha mesmo que tu com um script gratuito, tu vai ter isso só porque o cara botou o nome lá? Óbvio que não, porque o aimlock que vocês pesquisam por IA ou algo falando é como se fosse um hack, sendo que o aimlock é um termo meu que eu dei o nome e funciona de uma forma simples que eu explico em todos os vídeos. E cada jogo ele funciona de uma forma diferente, tanto que tem versões dele. Por isso que cada vez mais tem gente vindo até mim procurar script de um jogo, porque sabe que o resultado que vai ter naquele jogo vai ser melhor que tá utilizando um script gratuito. Ark Riders estão pedindo bastante, Apex Legends, novo do Fortnite, novo do R6, porque estão cansados de estar utilizando a mesma coisa, eles querem mais resultado. E isso, pessoal, porque eu não falei dos macros que são realmente caros, que a galera paga uma nota para ter esses macros nos scripts dele. Quem lembra aí do vídeo que eu mostrei lá no Instagram da mira indo de encontro ao cara mesmo estando longe, e isso só com Chronozen. Lá no vídeo do Instagram e também no vídeo do BF6 tem lá eu falando sobre esse macro, testando para ver se eu adiciono. É o macro do Lock V2, que é quando você tá no aim e slowdown e sua câmera fica lenta, ele meio que dá um flick para entrar na box do inimigo, exatamente no exemplo que eu tô mostrando aí para vocês, tá? Saca. Vou mirar agora. Saca. Vou mirar agora. Então, para trazer um resultado excelente desse novo macro que eu estou trazendo, requer bastante tempo. E tempo, meu amigo, é igual a dinheiro. Só que a galera não tem condições para comprar. E eu fiz até um vídeo falando sobre mecânicas de jogo para vocês entenderem. E de acordo com o que se tem aí, eu não posso te falar que os meus scripts são os melhores, porque vai muito de gosto. Mas posso te dizer e te afirmar que são os mais completos para qualquer jogo que eu for fazer, porque são focados para aquele jogo de verdade. E de acordo com os meus scripts, eles nunca vão ser iguais. Não sei o dos outros, e eu já provei isso desde o Hookshot 2.0 até o Hunter X, que cada COD que chega eu sempre trago um resultado superior ao anterior. Cada atualização de Season eu trago a melhoria que ajuda naquilo que a Season traz. E pessoal, se eu sou chato com vocês, comigo mesmo eu sou o triplo. Uma coisa que muitos têm que parar de entrar é no achismo. Ah, porque eu achei que o script era um aimbot. Ah, porque eu achei que a mira grudava. Ah, porque eu achei que a mira ia automático na cabeça. E gente, Chronozen é feito por macro e tem macros que ajudam bastante no jogo, só que o pessoal fica calado ou vende caro, que é o meu caso. Para você ter isso tudo, tem que desbloquear o money para eu ficar feliz, para eu te fazer feliz. E gente, eu recomendo que vocês não cheguem até mim falando no Instagram ou WhatsApp, falando de script de gente X, Y e Z, que foi ruim, que foi aquilo, que aquilo outro, criando a comparação deles comigo, porque cada um faz de uma forma que entende, até porque a gente não sabe como foi feito aquilo, porque às vezes a pessoa só usa Gerenator achando que tá criando algo, só que no final tá te dando um resultado de script gratuito, mas possa ser que para aquela pessoa só tem aquele conhecimento, e eu como o adaptador o tempo todo para entender como funcionam as coisas, para trazer coisas novas para vocês e deixar o que já é forte mais forte ainda, beleza? E é isso. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é de forma definitiva, então daqui a 6 meses ou daqui a um ano eu vou estar postando ele de novo, porque são literalmente
essas coisas que fazem o script pago ser superior ao script gratuito. Obviamente que o script pago falado no vídeo eu estou de acordo com os meus, não sei o dos outros. Beleza? De resto é isso, agradeço a todos que chegaram até o final, muito obrigado e fui! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo, então eu recomendo que para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca, eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal, fechou? Tchau!